Pode se sentar, por favor, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto culto de hoje, que Deus tem abençoado bastante. Hoje é a última Santa Ceia do ano de 2025, né? Vamos confiando, crendo e permanecendo na presença do Todo-Poderoso. E hoje eu tenho falado a respeito do Salmo 101, vamos lá? Salmo 101, é um salmo de Davi, onde Davi ele exalta duas qualidades de Deus, né? Que Deus ele é justo e que ele também é misericordioso. Deus é justo e misericordioso. Nós temos que sempre exaltar essas qualidades de Deus. E às vezes a pessoa, ela chega diante de Deus até com uma certa arrogância. Nós chegamos às vezes e exigimos de Deus justiça. Mas nós não podemos esquecer que justiça, já falei isso aqui várias vezes, justiça é dar a quem o que lhe é de direito, o que lhe é devido, não é? Então você imagina uma pessoa fora da lei, uma pessoa fora, né, da retidão, e ela chega, ela vai requerer da justiça que faça alguma coisa. Eu lembrei esses dias de um meme, né? É claro que é uma piada, mas representa mais ou menos a pessoa que está errada e ela pede justiça de Deus. O cidadão chegou, ele foi fazer um assalto na farmácia, e ele roubou um Uno, né, um carro Uno, roubou para assaltar. E aí ele estacionou o carro, foi assaltar a farmácia. E no que ele assaltou a farmácia, enquanto ele estava assaltando a farmácia, o outro veio e assaltou e roubou o carro dele. E por incrível que pareça, ele foi na delegacia da parte, né, daquilo que foi roubado, ou seja, ele foi reclamar um assalto em cima do assalto. E na delegacia, quem estava lá? O dono do carro. Então imagina o rolo que deu, né? Quer dizer, como que o cidadão vai reclamar, né? Ele foi preso. Aí o repórter falou assim, mas como que é essa história? Ele falou, olha, eu não acho justo fazer um assalto em cima do assalto, quer dizer, ele está errado. Ele tem direito à justiça, pessoal, sim ou não? Não. Ele tem direito à punição. Então assim nós temos que analisar, quando eu vou requerer de Deus, Senhor, eu quero justiça, justiça na vida financeira, na saúde, em todas as áreas da minha vida, antes eu tenho que ver, se eu não preciso de misericórdia, de ajuda, se eu estou errado, Deus não vai endossar, Deus não vai assinar embaixo do meu erro. Então antes eu preciso fazer o quê? Me consertar, me santificar, para depois então eu requerer a justiça. Então no Salmo 101, eu quero ler com vocês aqui, Salmo 101, diz o quê? O título é, Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Então aqui no Salmo 101, versículo 1, Davi diz assim, ó, cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Então eu já expliquei isso aqui, que a maneira dele falar, eu cantarei, ele está dizendo assim, eu vou anunciar em forma de cântico. Eu vou anunciar em forma de cântico o que Deus é. Deus é misericórdia e também é justiça. Então vamos entender, misericórdia é a mão estendida de Deus. É Deus nos dando uma chance, uma ajuda para consertar a nossa vida, para aí então depois eu ter o direito de reclamar de alguma coisa. Se eu estou todo errado, com a vida toda torta, que direito que eu tenho, pessoal? Nenhum. Eu não tenho direito.
Eu não tenho condições de chegar diante de Deus e falar assim: Deus, o Senhor tem que me abençoar. Botar até Deus na parede, né? Aí Deus vai olhar e vai dizer: eu não tenho que te abençoar. Por quê? Porque se você não andar nos meus caminhos, na minha vontade, na minha palavra, enquanto pelo menos isso não acontecer, eu não tenho compromisso com você, né? Eu não tenho compromisso. Então, se eu não ando na lei, a lei não me defende, a lei me pune. Então aqui ele diz: eu cantarei que Deus é misericordioso, Ele é justo, Ele está disposto a fazer justiça, a retribuir a cada um segundo que a pessoa merece. Bons atos merecem o quê? Recompensa. Maus atos merecem o quê? Punição. Então, antes de eu reclamar justiça, eu quero justiça, Deus. Aí Deus vai falar assim: tem certeza? Tem certeza que você não quer pedir misericórdia primeiro? Você não quer fazer uma oração primeiro? Não quer fazer uma santificação, uma preparação? Quando o povo de Israel estava no pecado, e Josué rasgou as vestes, ficou revoltado com aquela situação, jogou pó, cinzas no alto da cabeça e começou a clamar a Deus com um tom de revolta. E Deus falou assim: olha, por que você rasgou as suas vestes, Josué? Por que você está assim, desse jeito? Israel pecou. Examina, verifica, que você vai ver que tem anátema. O que é anátema? Coisas condenadas por Deus. Então não serei contigo sem que antes você tire o anátema. E hoje não é diferente, irmão. O Josué havia acabado de obter uma grande vitória, que foi derrotar Jericó, né? As muralhas caíram. Eles viram um grande livramento, um grande milagre. A cidade que era intransponível foi, né, transpassada, né? Aí depois ele não vigiou. Deus ordenou, falou expressamente: olha, quando vocês entrarem em Jericó, não pegue nada, está tudo amaldiçoado, tudo está amaldiçoado. E aí um bendito, né, foi lá, chamado Acã, viu uma cunha de prata, algumas peças de ouro e colocou na bolsa. Foi para casa, fez um buraco na tenda, enterrou, e ele contaminou todo o povo dele. E aí havia a próxima batalha, que era a batalha de Ai. Ai era um povo tão pequeno quanto o nome. A cidade se chamava Ai. Era um povo pequeno, eram poucas pessoas. Então eles foram, espiaram a terra, viram que era um pequeno povo, cujo nome era Ai, de acordo com o nome também era pequeno. E qual a notícia que eles deram? Olha, não fatigue todo o povo, não cansa todo o povo, né? Vai só uns 2 ou 3 mil, já é suficiente para derrotar esse povo. Só que eles não contavam, irmãos, que o diferencial na batalha, e sempre é o Senhor. E eles não contavam que por causa do pecado, Deus não foi com eles. E o que aconteceu? Foram envergonhados. Se Deus não estiver conosco, nós somos envergonhados por pequenas batalhas, em pequenas situações. E aí então Josué, depois disso, quando o leite já derramou, né, quando a vaca já foi para o brejo, aí ele foi rasgar as vestes. Aí ele foi clamar ao Senhor, mas até num tom de revolta, de queixa, de exigência, dizendo: peraí, Deus, o Senhor nos abandonou agora, o Senhor nos trouxe até aqui para nos deixar morrer no deserto. E aí Deus, então, deu-lhe uma bronca, né? Falou: por que você está revoltado? Por que você clama
dessa maneira? Por que você rasgou as vestes em sinal de revolta? Está revoltadinho aí. Tem pecado. E ele disse, enquanto o anátema não for tirado do meio de vós, eu não serei contigo. E hoje é igual, irmão. Coisas que Deus condena. É o que eu falei na sexta-feira. Não só coisas repulsivas, como doença, pecado moral, né? Prostituição, fornicação e tudo. Né? Pecados... como eu disse, repulsivos, né? Mas pecados prazerosos, vantajosos, lucrativos. Mas se Deus condena, Deus não será conosco. E Deus não sendo conosco, nós perdemos. E então, Deus falou, santificai-vos para amanhã, porque o Senhor fará maravilhas no meio. Santificai-vos hoje. Primeiro você santifica e amanhã Deus faz maravilhas. Esse amanhã é um simbolismo, né? Ou seja, agora santifica e logo em seguida Deus faz maravilhas. Todos nós queremos ver maravilhas, mas a maravilha só acontece mediante a santificação. Mediante, né, a um coração santificado diante de Deus. E como eu disse, antes de exigir justiça, eu tenho que ver. Talvez eu não esteja tão santificado, tão em comunhão com Deus, para requerer aquilo que eu estou requerendo. Então o que eu tenho que fazer? Opa, Deus é justo? Deus é justo. Ele há de fazer justiça na minha vida. Deus sempre foi justo. Deus foi justo em Jericó, quando o povo fez tudo certinho, na hora que eles tocaram a trombeta, que eles gritaram, a muralha caiu. E ele também foi justo em Ai, quando o povo estava errado e foram, sem a bênção, foram envergonhados. Eles foram retribuídos de acordo com as atitudes deles. E conosco é a mesma coisa. Se nós queremos justiça, né, que nos favorece, nós temos que corrigir os erros e as falhas, né? Nós temos que nos colocar diante de Deus com santidade. Então aqui ele diz, cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Então, quando eu canto, quando eu anuncio a todos, eu estou refrescando a minha memória. Eu não posso me esquecer disso. Não posso me esquecer. É como se todos os dias eu me levantasse e dissesse, Deus é justo. Deus é misericordioso. Por isso que a Escritura diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã ela renova. Que todas as manhãs, todos os dias nós precisamos da misericórdia, da ajuda de Deus. Quem precisa da ajuda de Deus? Sem a ajuda de Deus a gente nem levanta, irmão. Nem abre o olho, não é verdade? Sem o amparo de Deus a gente não consegue nem abrir os olhos. Nem levantar da cama. Nem fazer o que tem que ser feito, o básico necessário. Então todos os dias eu preciso pedir para Deus me ajudar. Deus me ajuda. Me ajuda a superar, me ajuda a esquecer, me ajuda a me levantar, me ajuda a resolver. Aí então, fazendo assim, eu posso chegar com ousadia, posso chegar com coragem confiadamente diante de Deus e falar, Senhor, faz justiça, executa a justiça, me retribua segundo as minhas ações. Eu tenho certeza que o que eu tenho plantado são coisas boas e eu vou colher coisas boas. Quem está entendendo, diga amém. Então ele diz no versículo 2, olha, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Eu falo que é uma pergunta já engatando uma resposta, né?
Porque ele fala assim: eu vou me portar no caminho reto. Então, se Deus é misericórdia e juízo, para que eu seja abençoado, beneficiado por essa misericórdia, por esse juízo, eu tenho que me portar no caminho reto. Ele falou, então eu tenho que me posicionar. Ou seja, se ele tem que ir para o caminho reto, sinal que ele estava num caminho que não era reto. Então ele falou, eu vou ser inteligente e eu vou me portar no caminho reto. Aí ele pergunta assim, quando virá a mim? Como eu disse, é a pergunta já engatando a resposta. Quando Deus virá a mim? Quando eu me portar no caminho reto. Quando eu fizer a minha parte, eu posso ter até ousadia para cobrar com temor, né, com respeito de Deus, como ele fala em Malaquias, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Depois, ele fala o quê? Fazei prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu, se eu não derramar uma bênção tal, que dela advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, e tal. Quer dizer, quando que ele fala para você, né, fazer prova dele? Depois que você fizer a sua parte. Depois que eu fizer a minha parte. Deus falou assim, olha, faz para você ver, se eu não te abençoar, você pode me cobrar. Você pode chegar, né, com ousadia diante de mim e requerer, dizer assim, Deus, eu fiz a minha parte, agora eu vou requerer a parte do Senhor. Como aquela viúva, que havia um injusto juiz, e ele diz assim, olha, eu não temo a homem nenhum, eu não temo a Deus, mas a viúva chegou com ousadia, com confiança, ela disse assim para o juiz, faça justiça. E ela importunava ele, ela ficava incomodando todo dia. E o injusto falou assim, ele era injusto, ele não tinha temor nem de Deus, ele não respeitava nem Deus, nem homem nenhum. Mas ele falou assim, olha, essa mulher me incomoda com a sua insistência. Ela é tão perseverante, é tão convicta naquilo que ela quer, que eu vou ter que fazer justiça para ela. Você percebeu o que ele falou? Eu não vou fazer um favor, eu não vou dar uma ajuda para ela, mas eu vou fazer justiça. Eu vou ter que dar o que ela tem direito. Por isso que ela foi ousada. Por isso que ela foi ousada. A pessoa que está com débito, ela vai sempre com um pé atrás. Até a oração é com um pé atrás, né? Ela fala assim, vamos orar para ver, né, pastor, se vai, de repente, né, vai que Deus está de bom humor, vai que Deus se apieda de mim, vai que Deus fica com dó de mim, e quem sabe, né, Deus não se compadece e Deus não me cura, Deus não me abre uma porta de emprego, Deus não arruma um homem bom para mim, né, não arruma uma mulher boa para mim, não. Ele diz, eu vou me portar no caminho reto. Ele diz, olha, se eu continuar no caminho torto, ou se eu seguir o caminho da tortuosidade, Deus não vem a mim, pelo menos para me ajudar, não. Para me abençoar, para me favorecer, não. Se eu até ficar requerendo, Deus, faça justiça, venha a mim, me pague de acordo com o que eu mereço receber. É perigoso. Sim ou não? Se eu estou todo errado, e eu falo assim, Deus, me retribua, me recompense de acordo com o que eu mereço, é perigoso. É melhor pedir misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia, né? Quando a pessoa lá vê o poder de Deus, por exemplo, quando está lá aquela tempestade, né, pessoal, a ventania, raios e trovões, misericórdia de Jesus, não é assim? Quando cai aquele raio mesmo assim, aquele trovão feio, né, que corta o céu de ponta a ponta, fala, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia, Senhor, né?
Quer dizer, a gente vê a grandeza do poder de Deus, que se nós andarmos no caminho reto, esse poder vai estar do nosso lado. Então você imagina, eu vou dar um exemplo simplista aqui para você, mas você vai entender. Não tem a propaganda do Baygon, né? SBT, Baygon, que fala assim, SBT, terrível contra os insetos. Aí fala, contra os insetos. Não faz mal para você, faz mal para os insetos, né? É mais ou menos assim. Se nós andarmos do lado de Deus, esse poder terrível não vai ser contra nós. Eu não tenho que temer esse poder grande e terrível. A Bíblia diz que Deus é grande e terrível, mas não grande e terrível contra os seus filhos, contra os seus servos, mas é contra os adversários. Mas se nós não obedecermos, se nós não seguirmos o caminho da retidão, o que vai acontecer? Deus não pode nos beneficiar. A pior maldição, guarde isso, a pior macumba que existe é uma vida sem Deus. Você não precisa que alguém faça macumba para você. Ai pastor, será que tem alguém mexendo os pauzinhos contra mim, alguém levando o meu nome lá na boca do sapo? Se Deus é por nós, complete você. Quem será? Agora, se Deus não puder ser comigo, né? A questão é essa, Deus está do meu lado? Não. Então, eu já estou enrolado, como diz o outro. Não precisa de muito. Pode ser uma cidadezinha, pequenininha, pode ser um pequeno problema, já tira minha paz, irmão. Tem gente que morreu aí por causa de bobeira. Tem gente que matou por causa de bobeira. Perdeu a família por causa de bobeira, perdeu a vida, perdeu a saúde, perdeu o emprego, por causa de bobeira. Momento de loucura, em questão de segundo, acabou tudo. Então ele diz, eu vou me portar no caminho reto, da retidão. Aí Deus virá a mim, Ele vai me ajudar, a misericórdia dele vai estar sempre... A mão dele vai estar sempre estendida para mim, para me levantar, para me fortalecer, para me guiar, amém? Não vai ser uma mão pesada, né? Que vai me amassar, que vai me empurrar para baixo, vai me apertar, Não, vai ser uma mão que vai me levantar. Vai ser uma mão que vai estar sempre me conduzindo como um bom pastor. Glória a Deus. E concluindo, andarei em minha casa com um coração sincero. Aqui ele fala, eu vou andar na minha casa com sinceridade. Se eu quero Deus do meu lado, eu não posso ser uma pessoa fingida, irmão. Tem que ser sincero, verdadeiro. Na minha casa, eu não posso ser uma pessoa fingida. Não posso, tem que ser sincero. Eu devo andar em minha casa com sinceridade. Se eu não for sincero, Deus não vai estar junto comigo. Se eu for sincero, Deus estará sempre comigo. Diz mais, não porei coisa má diante dos meus olhos. Infelizmente, o homem carnal, natural, os olhos dele se voltam para o que é mal. Para o que é mal. Você pode ver o que dá mais ibope na TV, na internet: morbidade, carnificina, tragédia. Você coloca lá 2 vídeos, um de testemunho, de milagres, de bênçãos, de maravilhas, de coisa boa. Tem o seu público, né? Mas coloca lá vídeos de tragédias, de desgraças. Quem é espiritual vai pender para onde? Para o que é espiritual, sim ou não? Mas quem é carnal vai pender para a carne. Então eu tenho que selecionar. Se eu for espiritual, eu não vou colocar coisa má diante dos olhos. Por quê? Entra pelos olhos, passa pela mente, vai para o coração, sai pela boca como profecia e vira prática.
Tudo começa assim. Então ele diz, olha, eu não quero ser inimigo de Deus, eu não quero ter medo da justiça de Deus, mas eu preciso colaborar, não colocar coisa má diante dos meus olhos, não tem jeito. Não adianta eu orar, Senhor, abençoa meu casamento, eu fico vendo coisa errada na internet. Como é que Deus vai abençoar? Não é verdade? Não vai. Gera infidelidade, né, no coração. Às vezes a gente pensa assim, não, adultério é só o de fato, né? Não. Jesus falou que se eu atentar para uma mulher que não seja minha e desejá-la no coração, eu já cometi adultério. Eu não preciso tocar, eu não preciso ir para algum lugar, somente olhar com desejo, não é? Então eu não vou colocar, porque se eu colocar coisa má diante dos meus olhos, aquilo vai me conduzir para, se eu clamar a justiça, não vai ser para retribuição, vai trazer condenação. E no final, aborreço as ações daqueles que se desviam. Agora tem gente que acompanha, que endossa, que apoia quem desvia. Tem que aborrecer. Se você conhece alguém, está próximo de alguém que está se desviando, você não tem que apoiar o desvio dela, você tem que aborrecer. Eu já falei de uma senhora que ela era da igreja, ela orava quarta-feira pelo filho, quarta-feira ela orava, Deus salve meu filho, salve meu filho, salve meu filho, mas aí ele é casado, mas saía com outras pessoas. Aí ele ligava assim, mãe, se a minha esposa ligar aí e perguntar de mim, fala para ela que eu estou na sua casa. E ela mentia. Ah, pastor, eu não quero que o meu filho perca o casamento, sabe, eu apoio ele em número, gênero e grau. Eu falei, irmã, ele não vai perder o casamento, ele já perdeu. Ele já perdeu, e corre o risco de perder a salvação. E a senhora, ao invés de aborrecer essas ações do seu filho, a senhora está endossando. A senhora ora na igreja, salva o meu filho, mas daí ele pede para a senhora endossar um pecado, a senhora endossa, tem que aborrecer as ações, fala, filho, eu te amo, e por amar você, eu não quero ver você no inferno, eu não quero ver você perdendo o seu casamento, sua família é tão linda, por causa disso. Aí já pensou, ele morre, está lá no inferno, ele fala, minha mãe dizia que me amava, por que ela não me corrigiu, por que ela não puxou minha orelha, por que ela não insistiu comigo, não me fustigou com vara, não a vara mais a vara literal, no pedaço de goiabeira, né, pessoal? Acho que hoje em dia, se fizer isso aí, não pode, não deve agredir ninguém, mas eu posso ter certeza que pelo menos a meia dúzia, me incluindo também, deve ter apanhado quando era criança, né? Cada um, não vou entrar nesse mérito aí não, para não gerar polêmica, mas a vara que a Bíblia fala não é a vara da agressão, é a vara da correção. Quem retém a vara aborrece o filho. E não é só o filho, né, a criança, mas é o filho espiritual também. Então as ações daqueles que se desviam não tem que ser endossadas, apoiadas, aprovadas, tem que ser aborrecidas. Ah, pastor, mas eu não quero que ele fique triste. Mais triste ele vai ficar se ele perder a salvação. Ela vai ficar. Então tem que aborrecer. Daqueles que se desviam, nada se me pegará, nada pegará a mim, nada vai apegar a mim. E se você apoia, você é cúmplice. O cúmplice, ele compartilha daquele crime, daquele pecado. Se você apoia um pecado, você é um cúmplice daquele pecado. Fala, amigo, desculpa aí, mas eu não apoio, senão eu não concordo. Não, se você perguntar a minha opinião, isso está errado, Deus é contra e tal. Oro para que você abra os seus olhos, para que você mude, para que você se converta, porque senão, se a justiça for executada,
vai ficar ruim para o seu lado. E terminando agora sim, um coração perverso se apartará de mim. Eu não vou andar com quem tem coração perverso, não vou ter também. Não conhecerei o homem mau, não vou andar, não vou conhecer o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas. Às vezes a pessoa pergunta assim, por que a minha vida não está boa, não está abençoada, como eu gostaria, pastor? Talvez eu seja aquele que difama o próximo às escondidas. O que é isso? A boca pequena. Eu me lembro de um livro do autor Kenneth Hagin Jr., filho do Kenneth Hagin, um grande homem de Deus, né, que foi usado para ganhar almas nos Estados Unidos na sua época, já faleceu, né? E o filho testemunhou do pai, ele testificou do pai dele, ele disse, olha, eu sempre andava no banco de trás do carro do meu pai, com a minha mãe, sempre em casa eu observava as conversas do meu pai, eu nunca vi o meu pai falando mal de ninguém, nunca. Mas será que nós não difamamos às escondidas? O que acontece com quem faz isso? Olha só, aquele que difama o seu próximo às escondidas, leia comigo o final. Quem quer ser destruído aí? Ninguém, né? Ô pastor, quase que eu levanto a mão, hein? No vácuo a gente vai até... Ninguém quer, irmão. Mas se eu não quero realmente, o que eu tenho que fazer? Oh meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, eu tenho feito isso. Tenho costume de falar mal, tenho costume de difamar, de caluniar. Você vê que criança fica com a antena ligada, né, pessoal? Às vezes estou conversando no carro com a minha esposa, o filho faz assim, né? A anteninhas de vinil já liga na hora, né? Já pensou? Se eu e ela nós somos assim, nós difamamos. Hoje ele se batizou, aceitou Jesus como Senhor, aos 12 anos se batizou. Eu digo que muito mais que o pastor, né, ele tem que ter um pai que teme a Deus. Porque senão ele diria assim, Deus me livre, o meu pai prega na igreja uma coisa, mas em casa é só Jesus na causa. Irmão, vai ser destruído aquele que difama ao seu próximo às escondidas. Mas destruído por quem? Deus está falando aqui, eu destruirei. Eu destruirei. Coisa séria, né, pessoal? É melhor ser amigo ou ser inimigo de Deus? Amigo, né? Não tem até a música? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. É melhor ser amigo de Deus, para que a justiça, quando vier, nos favoreça, nos beneficie e nos abençoe, e não o contrário, né? Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo. Não está falando da pessoa que se acha melhor do que o outro só, mas aquela pessoa que ela diz, não, eu sei o que eu estou fazendo, e ninguém se intromete. Tudo bem, você tem o direito de não permitir que ninguém se intrometa na tua vida, que ninguém dê opinião, nem Deus, se você quiser. A semente, ela é opcional, mas o fruto, a colheita é obrigatória. Às vezes a gente planta a semente de maldição, quer colher fruto de bênção. A semente, guarde isso, a semente é opcional, mas o fruto é obrigatório. O fruto é obrigatório. A colheita é... Se você plantou tomate, você vai colher tomate, você não vai colher laranja. Se você plantou laranja, você vai colher exatamente o que você plantou, nem a mais e nem... Se você planta a bênção, colhe bênção. Planta a maldição, você colhe maldição. E diz aqui, não suportarei
Deus não suporta olhar altivo e coração soberbo. Aquele que não se permite doutrinar. É aquele que fala, eu quero Deus me abençoando, mas eu não quero que Deus trabalhe para moldar a minha vida. Eu quero que Deus me abençoe do jeito que eu sou. Não, Jesus falou assim, que Deus, Ele não coloca vinho novo em odre velho. Deus não costura pano novo em remendo velho. Não funciona. E concluindo ele fala, os meus olhos procurarão quem? Os fiéis da terra para que estejam comigo. Glória a Deus. Volta lá no versículo 1. O que o salmista falou? Vou cantar, vou anunciar a misericórdia e o juízo a ti, Senhor. Deus é justo e misericordioso. Diga comigo, Deus é justo e misericordioso. Guarde isso no seu coração, na mente. Deus é justo, irmão. E Ele vai te retribuir exatamente como você tem plantado. Isso te consola, te alegra ou te assusta? Ih, pastor, então tem que falar, tem misericórdia, Senhor, me ajuda. Porque se eu for retribuído de acordo com o que eu tenho andado, só misericórdia, misericórdia, espera um pouquinho aí, deixa eu fazer igual Josué então, né? Santificar hoje, para que amanhã as maravilhas cheguem. Hoje é tempo de santificação, amanhã é tempo de maravilha, amém? A maravilha vem após e mediante a santificação. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, em nome de Jesus. Que Deus fale mais ao seu coração.